Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos para esse episódio número 2 de sexualidade, aqui da nossa série de sexualidade, né, Humberto? E a gente vai falar com uma especialista. É verdade, doutora Rose Vilela, que inclusive agora pessoalmente também, mas eu estava pensando, porque eu tinha visto outros vídeos de outras fases do seu cabelo e tudo mais, mas quando você me chamou no WhatsApp, eu achei que era Magalu. Magalu? Parece muita Magalu, gente falaram isso. Eu falei, tinha acabado de comprar na Magalu. Eu falei, nossa, que rápido a Magalu. Nossa, a Magalu já entrou em contato. Parece muito Magalu no WhatsApp. Primeira vez que me falaram da Magalu. Tem que mudar a foto, então. Ah, mó legal parecer Já a Magalu. falaram de Kátia Fonseca, daquela outra atriz que tem um olho claro. Esqueci agora o nome. Sou péssima para guardar nome. Deve ser o Covid que eu peguei ou a menopausa, né? Um dos dois. Obrigado. Que maravilha, obrigado por ter vindo aqui. Eu tô empolgado, porque essa temática eu sou bastante ignorante, pouca prática. E então eu tô empolgado para fazer várias perguntas que vários amigos me mandaram. Nenhuma dúvida minha, com certeza. Seus amigos querem saber. Eu espero não me entregar em nada, né? Mas eu vou acabar me entregando, né, Humberto? Vamos começar pelo começo, porque explicar como é que funciona a especialização em sexualidade. Porque eu acho que não existe um curso específico, uma faculdade de sexóloga, né? Tem que se especializar. Exato. Primeiro, obrigada pelo convite, viu? Prazer estar aqui, Que quase orgástico. É o melhor podcast. Bom, mas vamos lá. A minha formação é psicologia, né? Então, a graduação é de psicologia. A sexualidade, a especialização em sexualidade humana, o médico pode fazer, hoje tem muitos médicos fazendo, o psiquiatra pode fazer, ou o psicólogo, para atender, né, na área clínica. Mas quem é pedagogo também, quem é da área de educação de uma forma geral, pode fazer a formação em sexualidade para atuar como educador. Quem quer atuar na área clínica tem que ser médico ou psicólogo para atender disfunções sexuais. Isso é uma questão que, bom, a gente só por falar sobre sexualidade no episódio anterior rolou, nossa, um monte, Chuva de ódio. chuva de ódio, o pessoal fica muito irritado. Ódio? É. Como assim? É porque a gente falou que o casal swinger tem um pessoal muito católico, muito cristão, muito dogmático. Conservador. Conservador, obrigado, Acho que André. dogmático, Nada. acho que cristão, acho que, de verdade, Jesus não estaria tão puto quanto ele estava. O cara salvou a puta Ah. lá, né? Pô, vai que a cara legal. Mas assim, mas por era. Isso, por isso, exatamente. Ele não jogou pedra, né? Não. E aí a galera ficou assim, indignado, que vida promíscua. E você tá, sei lá, não sei por que o pessoal fica tão preocupado Fica com muito a vida bravos. sexual do outro. Tá todo mundo de consenso ali, fazendo as paradas, né? Eu ia te perguntar se quando você pensou, falar, não, quero me especializar em sexualidade, rolou um certo olhar torto, assim, de falar, mas vai mexer com essas coisas, como se fosse errado, né? Então, é que tem uma confusão, né? O profissional que trabalha com a sexualidade não é um profissional de sexualidade, Sim. de sexo, né? É uma consulta com happy Não end é. no final. né? Não Pessoal, não é. Agora, doutora, que eu me desabafei. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco, sim, do tipo, vai chegar num consultório e vai rolar um sexo, vai ter prática, e não é, né? Então, você vai tratar o paciente, é uma psicoterapia, né? Então, eu sou tratar aqui, psicóloga, exato, você vai tratar a cabeça de cima para a cabeça de baixo poder funcionar, Certo. né? Não só a cabeça do pênis, mas a cabeça do clitóris também. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco, achar que o sexólogo é um profissional, né, do sexo, e não é. Então, isso tem que ficar muito claro. Com relação a swing, tem muitos casais que optam ir para o swing porque como um combustível para a relação. Né? Então, isso é uma coisa muito acordada entre eles. Tem casais que, ok, né, vão e não se dão bem, separam, rola o ciúme. Então, sempre tem que ter um acordo muito bem feito antes de você ir. Mas é uma das formas dos casais aí, às vezes, resgatarem uma relação que está já, né, de muito tempo. É claro que isso não é para todo mundo.
Então, as pessoas têm muito preconceito mesmo, né? Tem essa questão religiosa, das crenças e dos valores de cada um. Então, a ideia é não julgar, é cada um sabe o que faz, né? Desde que você não afete, que o outro esteja indo de livre, espontânea vontade, tá tudo ok, né? Rola isso de ir alguém que tem essa pressão religiosa muito grande, mas ali o seu corpo, né, tá querendo desenvolver de alguma outra maneira, mas essa trava religiosa acaba deixando o cara se sentindo mal e ele vai buscar ajuda? Então, um dos grandes motivos das disfunções sexuais, disfunção é diferente de doença, tá? Então, a disfunção é assim, a gente tem um funcionamento, a gente tem uma resposta sexual, tem um estímulo, né? Esse estímulo pode ser visual, tátil, né? Da imaginação, da fantasia. E aí o seu corpo, ele começa fisiologicamente a responder esse estímulo que vem de fora. Ou você começa a imaginar, você mesmo pode criar. No homem, é a ereção, na mulher, né? O processo de excitação. Então, é desejo, excitação e chega o ápice, que é o orgasmo, tá? Então, muitas das disfunções, como quando uma dessas partes não funcionam bem, ou o desejo, ou não tem ereção, ou ejacula muito rápido, ou demora muito para ejacular, ou não tem orgasmo, ou sente dor, enfim. Então, um dos grandes motivos da disfunção tem a ver com as crenças religiosas. Então, a religião pode sim inibir muito, porque é pecado, porque é errado, porque vai queimar no fogo do inferno, porque Deus não gosta, porque Deus vai te excluir. Então, tem aí, né, as várias crenças religiosas. E isso acaba interferindo muito da pessoa se soltar, né, e viver uma sexualidade de uma forma saudável. E rola muito mesmo. Lá no consultório o pessoal vem relatando, tipo, puxa, eu tentei, mas aí veio Maria na minha cabeça, ela estava de braços abertos. Ela era virgem. Ela era virgem, né? Já é Quando eu me masturbava em casa, eu virava as fotos das santas da minha mãe pra me sentir mais à É vontade. verdade. Você sabe que hoje, né, hoje não, mas eu lembro assim, quando eu era criança, isso tem tempo, né, gente? Era muito comum você entrar na casa das pessoas, né, de formação católica, enfim, às vezes nem frequentava a igreja, mas tinha lá um monte de santo. E uma coisa muito comum de ver, eu via isso na casa da minha casa, tinha, na casa dos avós, das tias. Eles colocavam, era um crucifixo gigante que eles compravam, um terço, né? Era um terço gigante e pendurava assim na cabeceira da cama, em formato de crucifixo. Gente, imagina um casal transando com Jesus olhando preso na cruz. Com aquela né? cara de Com aquela desgosto, cara né? de Tipo, meio sofrimento. de lado, assim, Pô, meio, vocês estão pô. trepando aí, eu tô aqui. De braço aberto, tipo, pô! Pô, cara, né? Então, você imagina os casais... Não, você tem que virar o santinho, né? Vira o santo... Faz um altar num outro lugar, evita deixar no quarto. Porque isso inibe. A gente está brincando aqui, mas isso inibe, sim. Então, vira, né? Deixa o santinho de costa, que é para poder se libertar. Tem uma relação, já que a gente está falando disso, mental do sexo que eu acho muito interessante. Porque tanto em relação à disfunção, que pode ser erétil, por exemplo, que pode ser um problema totalmente psicológico e, aparentemente, na maioria dos casos né? Mais do que físico, não sei. Isso aqui eu tô jogando, você me corrige se estiver errado. Mas, em relação à outra ponta do sexo, que é o orgasmo também, a pessoa chega no orgasmo às vezes porque alguma parte do cérebro dela foi muito bem estimulada também, né? Então, quantos % o cérebro tá nessa jogada muito mais do que o físico mesmo, né? Olha, digamos que 80%. Né, começa na cabeça de cima, para depois manifestar na cabeça de baixo. Quando a gente fala da disfunção erétil especificamente, é muito importante investigar também as questões fisiológicas, né, porque nem tudo é psicológico. 80% é psicológico, sim, mas uma boa parcela é fisiológico. Então, a idade da pessoa, se tem diabetes, se toma algum tipo de medicação, se tem pressão alta, medicação para pressão, né? Então, tudo isso vai interferir. Como é que está a testosterona? Então, isso vai interferir na resposta sexual, no desejo, na excitação, né? E, consequentemente, ereção e orgasmo. Então, tem que avaliar isso. Depressão, remédio para depressão. Então, tudo isso interfere fisiologicamente também. Mas, sem dúvida alguma, que a cabeça de cima comanda bem.
tem isso que é o sexo, o ato, né? A gente tá falando do ato em si, mas assim, tem uma parada que eu acho muito interessante que é a libido, né? Porque aí é o apetite sexual que talvez não tenha tanto a ver, eu não sei, mas com a disfunção erétil. Porque às vezes o cara tá conseguindo ereção ou tal, mas ele não tá com aquela vontade, entende? Ele tá meio preguiçoso. Ele fala, puta, queria ver esse jogo na TV, entendeu? Não sei. E várias coisas mexem com isso. Por exemplo, menina que toma pílula, às vezes mexe na libido. Ou até, que é uma coisa que eu acho que é natural, os apetites sexuais de um casal são assimétricos, né? Isso, por exemplo, o cara gosta de transar, sei lá, o cara fica satisfeito em um sexo uma vez a cada 2 semanas, vamos supor. E a menina é uma ninfo que quer transar cada 6 horas. E aí rola uma incompatibilidade, né, também. Então, eu acho que a libido também é uma temática no jogo de um casal que ela precisa ser mais equilibrada possível, né? Que nem sempre é possível. Uhum. Porque no começo da relação, namoro, é aquele fogo, né? Fogo no rabo. Sim. Onde você tá, não tem tempo. Trabalhou o dia inteiro, estudou, mas sobra um tempinho para ir lá dar uma esfregadinha no portão, né? Sempre Exato. na escada, vai que vai em qualquer lugar. Depois que você casa, ou que você já tá há um tempo aí, principalmente quando começa a morar junto. Porque o sexo é uma energia, né? Você direciona essa energia para aquilo. E aí é tudo novo. Você não dorme junto com a pessoa, você não vê a pessoa acordar descabelada, com remela, aquelas coisas, né? Coçar o saco, arrotar, peidar. Certo. Que, né? Depois você casa, tem uma certa intimidade, muitos casais acabam pecando nisso. Caga de porta aberta. Aquelas Ligar de porta coisas, aberta né? demais, Mas né? tem muito, Aquele né? mistério acaba. Então, mija, aquela coisa. Mistério. Como se pudesse ter um mistério em relação a isso. Não, você fala, essa pessoa não vai ao banheiro. Esse era o mistério. Você não vê a coisa acontecendo. Então, isso dá uma brochada boa. E aí, a hora que você casa, tem a rotina, essa energia que você direciona para o sexo. Você vai direcionar para as conquistas do dia a dia. Vamos ganhar mais dinheiro para viajar, para mudar de casa, para comprar o carro. Aí vem os filhos. Aí os filhos fudeu, né? Tristeza total. Os caras, faca de Aí- churrasco. Aí Energia na pronto, faca. a energia você vai direcionar para onde? Para a criação dos filhos. Então a mulher tem uma questão hormonal, a queda, né, da questão do hormônio, ou durante a gestação, ou pós-gestação, né, pós-parto. Ela está amamentando, a prolactina está alta, e aí o tesão está lá no pé, e o cara se sente excluído daquela relação. Então muda muito a dinâmica. E se o casal não tiver um preparo e não tiver um olhar atento para isso, ali uma parceria, um companheirismo, muitos casais rompem neste momento, né, com a chegada dos filhos, porque não dá conta, né? É muita demanda. Os filhos, eles demandam demais. E às vezes os pais não estão preparados, um exclui o outro se sente excluído, e aí a coisa, né, vai por água abaixo. Mas aí quando o casal começa, só o fato de morar junto, já tem uma queda, né? Poucos casais conseguem manter. Então, você tem que usar a criatividade, você tem que trazer um jogo erótico, né? Tem que manter esse mistério, essa erotização. Casou, então tá. O cara começa a usar aquela camiseta do deputado que já morreu, aquele chinelão de meio. Tudo bem, uma vez ou outra, né? A Também. barriga cresce. Mas a barriga... Então, a pessoa, ela deixa de se cuidar. Acha que já ganhou, já. Né? É do tipo, pronto, o jogo tá ganho, né? Não tem mais que... Quando você namora, como é que é quando você namora? Não é a calcinha nova, a cuequinha nova... Tentativa do né? tanquinho. Tanquinho. Depois vira tanquinho de guerra. Mas tá tudo bem também, porque as pessoas mudam, o corpo muda, você envelhece, né? Você tem que também aceitar isso. Você não vai ser eternamente belo. Você não pode ficar única e exclusivamente na estética, mas sim no cuidado, né? Na erotização. Como é que tá essa erotização entre o casal? Na brincadeirinha picante. Então, isso é importante manter para poder manter a libido, né? Que é o fogo, que é onde tudo começa. Começa no desejo, na vontade. Que o que acontece? Se você não cuida disso dentro de casa, né, na dinâmica do casal,
a pessoa vai começar a olhar o capim do vizinho. Tá mais verdinho, tá mais cuidadinho, né? E Aquele tá dando um capinzinho. mole. E tá dando mole aquele capim, né? Tá falando, vem deitar aqui, né? Que o gramado tá paradinho. Então, isso tudo é importante. E diálogo é fundamental. Eu sempre falo, você está namorando, é nessa hora que você tem que já começar a falar. Não é cobrar, não é criticar, não é xingar, não é brigar, mas comunicar de uma forma que não seja agressiva, né, que não seja de um jeito cobrando, e sim falando o que você sente, o que você espera, o que você gosta, do que você gosta pode aliar ao que o outro gosta, né? A gente estava falando de swing. De repente, o homem ou a mulher fala, eu quero tanto conhecer o swing, mas o parceiro, a parceira fala, olha, para mim não rola. Então, você tem que respeitar isso também. É bom, né, a questão da fantasia, desde que seja bom para o outro também. Agora, se o outro vai por chantagem, porque, se eu não for, vai com outro, vai com outra, vai me trair, por medo, não é legal. Então, por isso que eu falo, começou a namorar, já fala tudo. Não deixa para depois. A pessoa não vai mudar depois que casar. Né? Sabe aquela história? Bebe muito, é agressivo, ou é ciumento. Ciumenta, tá? Tô falando o mas é o A também. Quando casar muda. Não muda. A tendência àquilo é cristalizar e piorar. Então, se você tem algo a dizer, diga antes de casar. Porque depois que casa, é mais difícil ainda. Já tem uma cristalização da parada, né? E aí tem a dinâmica que você estabelece, as chantagens, os diálogos inconscientes, né? Aquilo que não se verbaliza, mas que você faz, que você sabe que cria uma reação no outro. Hoje eu não estou afim de transar, então eu vou arrumar aqui um pezinho de guerra, porque quem é que vai transar brigado, né? Percebi que meu parceiro, minha parceira me olhou, já vi que colocou a calcinha diferente, que é que rola. Pior dos dois mundos, você não transa e ainda briga. briga. Porra, só fala que não quer transar. Mas aí a pessoa vem com aquela, né? De, mudou depois que casou. Não é que mudou, é porque na verdade sempre foi assim, só que tava fazendo um esforço pra não ser quando tava namorando, né? Tava fingindo que não era. Também. E porque no namoro você tava ali, né? Namoro, aquela coisa é diferente. Então, por isso que tem que conversar. Uma coisa, são duas perguntas em uma, mas eu acho que dá até para separar as duas. Primeiro, eu acho que deve ter muita gente que confunde também com a parte fisiológica da coisa. Às vezes o problema é físico e aí ele vai procurar a psicóloga. Então, eu queria saber desses casos e queria saber também quais são os casos mais comuns. Assim, hoje em dia, se vem mudando com as coisas que estão acontecendo no mundo. Você diz de disfunções sexuais? Porque assim, não só de disfunções, mas no sentido, qual é o motivo mais comum para te procurarem, homens e mulheres? Em termos de sexualidade, né? Até para galera saber também qual é o caso de te procurar, porque eu acho que tem gente que confunde isso. Então, eu sou psicóloga, né? Minha formação de graduação é psicologia. Então, dentro da psicologia, na área clínica, eu atendo várias questões, não só a sexualidade. Então, ansiedade, depressão, pânico, enfim, autoconhecimento, a pessoa quer ir porque quer melhorar a autoestima, o que estiver incomodando, o que você quer, né, de repente, poder interagir com outras pessoas, timidez excessiva, enfim, qualquer questão, né, eu trabalho, e tem essa vertente especificamente que é da sexualidade. Então, da área da psicologia, tenho várias questões que as pessoas me procuram, principalmente de autoconhecimento. Da área de sexualidade, a queixa mais frequente hoje, tanto para homens como para mulheres, é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Que é isso? Baixa de desejo. A pessoa não tem desejo durante a relação sexual, né, com o parceiro, a parceira. Então, tanto homens como mulheres me procuram, né, por essa questão. Outra coisa muito comum é a ejaculação rápida, ejaculação precoce. Então, transtorno do desejo sexual e ejaculação precoce é o que eu tenho de mais procura, assim, para tratamento. Isso o Deco tem aqui, né?
ejaculação precoce. Todo mundo sabe. Não, eu sei. Não, é que ele tem um você falou vídeo. Não, eu tenho, não, eu ia verdade. inclusive entrar nisso, porque eu peguei na quarentena, eu não tinha antes. Eu peguei. Você acha que é Covid, cara? Não, eu peguei na Foi quarentena. culpa da Covid, Não, inclusive, foi, né? foi. a Covid. Foi. Não, eu ia questionar isso, tipo, realmente pra desenvolver, tipo, porque eu nunca tive antes, aí de repente estou. E aí eu não sei se ainda Internet, cara. tem porque eu parei de transar. Você começou Mas- a pegar um pessoal mais bonito também, de repente. Gostoso demais, É. o pessoal... Seu mas- médico falou isso pra você, não foi? Você Foi. fala Não, no- o médico. show. Não, mas eu vi vários vídeos assim pra tentar entender e realmente acontece que às vezes a pessoa é gostosa demais mesmo, mas tipo, acontece com aquela pessoa. E Só que como tá acontecendo várias vezes, E né? porque você tá muito animado com a pessoa e vai ser a primeira vez, essas coisas. Aí, pô, tudo bem, surpresa. Mas várias Surpresa vezes. pra ela também, né? E tem uma que você não tava nem botando fé, né, Dex? Surpresa pra Você todo mundo. falar, você... Não, Isso aqui vai 2 horas. Aí eu notei que não era nem com as pessoas gostosas demais tava rolando. Aí eu falei, putz. Entendeu? Mas Algo foi. tá estranho. né? Não Algo são tá as estranho. pessoas, Algo é tá você estranho. mesmo. Exato. Aí eu notei que sou eu. Aí eu fui ver vídeos e preciso descobrir se os vídeos são certos. Mas você não resolveu ainda. Tipo, porque uma eu vez. não consegui transar mais. Incompetência, né? Que é um Não, pouco eu tô de- trabalhando muito. Então, pode desenvolver, porque assim, tem a qualquer disfunção sexual, ela pode ser primária, secundária ou situacional. O que é primária? A primária é que desde quando você iniciou a sua vida sexual, você apresentou aquela disfunção. Obviamente que a gente não pode considerar é a primeira vez. A primeira vez, a pessoa não sabe como é que é, não sabe em que buraco que enfia, se põe camisinha, não põe, se tira, se coloca, onde coloca. Então a pessoa está ansiosa, está tensa, né? Novo. Como é que o parceiro, a parceira vai interagir, vai reagir? Vai gostar, não vai gostar? Então o grau de ansiedade está altíssimo. Mas vamos supor, né? Tirando essa primeira vez, mas logo as primeiras relações, se apresentou uma disfunção, ou ejaculação rápida, ou a disfunção erétil, ou sentiu dor, enfim, seja lá qual for, é primária. Secundária, a pessoa sempre teve, né, lá conseguia ter o controle, a ereção e tudo mais, e num determinado momento ela parou, começou a apresentar a disfunção, tá? Então, talvez seja o seu caso. Situacional é essa que você falou, às vezes a pessoa é muito gostosa, né? Às vezes aquela pessoa especificamente causa uma ansiedade, um frisson, um tesão maior, e aí acontece. Então, é situacional. Ou a pessoa está num luto, entrou num período de pandemia, então eu mexeu sabia. com uma série de coisas. Gente, olha, a pandemia, enfim, o mundo, né, passou por isso. Estamos passando ainda, mas do ponto de vista assim, psíquico, foi um desserviço, né? Porque as pessoas estão muito doentes por conta disso. E não só de disfunção sexual, de ansiedade, depressão. Pessoas que nunca tiveram começaram a apresentar, inclusive disfunção sexual. Não só a ejaculação precoce, mas disfunção erétil também. Então, pode sim ter sido aí um efeito da pandemia, né, por conta do que ela gerou psiquicamente, emocionalmente em você, entendeu? Então Eu pode fiquei bem ser. triste na pandemia. E aí, se você tá sem relação, você pode ter entrado num quadro meio depressivo, Não, eu sou aumentado a feliz demais. ansiedade. Então, qual que é o mal de quem tem ejaculação precoce? É a ansiedade. Então, primeiro trabalhar a ansiedade e depois fazer um trabalhinho de dessensibilização, que é a pessoa ela vai treinando aos poucos a voltar a ter o controle da ejaculação. Então, tem salvação. Viu, graças André, a como a Deus. gente te ajuda? A internet não tem um papel nisso? Negativo ou positivo? Vamos começar com O negativo. que? Internet, o que específico? Pornografia. Pornô. Acho que é pornografia. Pornô. Não que a gente é o- veja, mas vamos vir dizer. Entendi. Parece Você que tem um ouviu livro dizer seu novo amigo? do Augusto Cury, livro novo, que é Pornografia, o Mal do Século. Ele está trabalhando nesse livro aí, que vai lançar, e eu acho que é importante para todo mundo. Super. Você não Não é? sabia disso, é mesmo? É Não, eu verdade? tô mentindo, mas... Então seria eu vou lançar interessante. esse livro. Então eu vou lançar esse livro. Porque é mesmo. Você tá brincando, mas não é brincadeira. Isso é muito sério. A pornografia ela tem trazido assim o que era utilizado para despertar uma fantasia, né? Que a gente até orienta para que os casais utilizem da pornografia para erotizar, não só a pornografia, filmes eróticos, contos eróticos, enfim, por que não a pornografia? Mas tudo tem, né? Até alface em excesso faz mal, até água em excesso faz mal. Então o problema é o excesso, é o vício.
Porque a pornografia, quando você começa a assistir, ela libera muita dopamina no seu corpo. E aí, cada vez, o seu corpo ele precisa de mais. Então, é muito fácil você entrar no vício. Muito fácil. E isso, o que acontece? Te afasta do mundo social. Por quê? Porque você fica só na pornografia. Nada vai ser tão tesudo, tão gostoso, quanto assistir aquele filme específico que te desperta aquele tesão todo. Mesmo porque a pessoa começa com uma pornografia light. Mamãe e papai. Dali a pouco começa a ver grupo. Dali a pouco começa a ver com travesti, Anão, com palhaço. anão, Calma, André. com palhaço, com vestido de bebê, com criança, com... enfim, com Animais, aberrações, né? né? Com coisas assim absurdas. Porque cada vez mais o cérebro ele precisa de mais dopamina, ele precisa ser banhado, né? Aquela que gostoso. E, consequentemente, vem a masturbação. Então, é a sequência, né? É a pornografia e a masturbação. Na masturbação, além de você estar com aquele estímulo todo que você assistiu, você tem uma pressão na mão, uma velocidade, que no ato sexual, dificilmente você vai conseguir aquilo. Que a pessoa real que você está transando não é aquela do filme. Né? Não vai gerar aquele estímulo todo. Então, a pessoa começa a apresentar disfunção. Qual é a disfunção mais frequente? Todas. Mas uma muito frequente é a ejaculação retardada, que é não conseguir ejacular durante o ato sexual. Então, a pessoa tem que tirar e terminar com a mão, porque com a mão é a pressão e a velocidade, enfim, que a pessoa está acostumada. Então, tem sido muito ruim. Né? Tanto que tem aí o pessoal que faz o NoFap, 90 dias, sem pornografia e sem masturbação. Só que tem as recaídas como qualquer outro vício, né? Esse tema é muito bom, porque é o seguinte, a gente já é da geração que foi rapidamente pro pornô, mesmo que era difícil, mas o acesso não era que nem hoje em dia, que era bufferizado, e você tinha que baixar 5 horas um vídeo de 13 minutos, mas tinha vídeo já. E eu tenho que aqui confessar que por uns 27 anos eu praticamente vi pornografia todo dia. Quase todo dia, pelo menos. 7. Impossível. Começou com 3 começou anos de com- idade. Desculpa, 17. Já tá Sou de mais humanas, justo. né? Não sei como é que funciona a tua casa. Falei, nossa, o cara acabou de fazer 30 anos, 27 anos de Errei. Depois eu tenho uma questão. É que parece 27. O Então, próximo entrevistado é matemático, né? O que eu acho que é importante eu nunca fui pra uma coisa muito extrema. Eu acho que eu sou um cara de taras muito simples. Sou um cara que underachiever. Se eu estiver transando, eu já tô felicíssimo. Mas assim, a questão é como identificar que a pornografia, virou um vício e 2, está te influenciando e é essa a causa, sabe? Quando você precisa todos os dias ou que qualquer gatilho... O que é o gatilho? Vocês sabem, vocês são jovenzinhos, vocês sabem muito mais do que eu, que quando você faz uma busca na internet, tem um raio de um robozinho lá que te marca e aí ele começa a te mandar aquilo que você buscou. Então, você buscou pornografia, vai aparecer alguém de biquíni, de maiozinho, e até videozinhos, né? Aqueles pop-ups de videozinhos de outros canais de pornografia. Então, para quem está viciado, qualquer gatilho. Então, ver no Facebook uma pessoa de biquíni na praia já vai ser gatilho. Às vezes ele começa a desenvolver algum fetiche, que são partes. Aí viu um pé, né? Já é um gatilho. Então, viu o gatilho, já tem que sair se masturbar, ou entendi. já recorre ao vídeo. Todos os dias precisa daquilo, não consegue ficar sem. Então, teve o gatilho, já tem que ir, aquela coisa desesperada. Né? Mas, tipo, só pra entender, assim, realmente é uma dúvida. Por exemplo, o cara tá lá, sei lá, tá no Instagram, vamos supor. Ele viu uma pessoa de biquíni lá e ele precisa se masturbar na hora. É meio um gatilho nesse sentido? Alguns na hora, dependendo de onde está, na hora. Vai pro banheiro, ou dependendo se está sozinho, faz ali mesmo. Entendi. Enfim. Porque, por exemplo, a pornografia, vamos supor, o cara para de ver vídeos na internet de pornografia.
parei de ver vídeo, mas o cara usa a foto do Instagram da mina do trabalho dele. Sei lá. Isso ainda pode ser uma influência ou não? Porque eu sinto que, pelo menos com os meus amigos e comigo mesmo, é difícil, ou eu não conheço alguém, pelo menos, que tenha me falado isso de homem, assim, que se masturbe sem nenhum estímulo visual. Porque qualquer estímulo visual Então, pode ser mas perigoso. uma coisa de vez em quando, você viu lá a coleguinha que já te desperta um tesãozinho, ou enfim, você fala, nossa, nem pensava que essa pessoa pudesse me despertar um tesão, mas você viu lá uma coisa que mexeu. Então, isso, enfim, são os estímulos visuais, né, auditivos, os estímulos que as pessoas têm. Agora, o problema é o vício da pornografia. Você ter um estímulo, assistir um vídeo de vez em quando para se masturbar, Ok. O problema é a falta de controle. Você tem que fazer aquilo, você não consegue ficar... A coisa te domina. Não é o seu desejo, você tem o desejo à vontade e o negócio está ali para te servir. Não, você vira escravo daquilo. É diferente. Aquilo não te serve mais, você está escravo daquilo. Então, essa é a diferença. Você viu, se masturbou, né? Uma coisa esporádica. Você tem o controle disso? Isso não é vício. O vício é vício mesmo, a pessoa não fica sem. Você vai ali, então você vai ficar uma semana sem. A pessoa não fica, ela entra em abstinência, ela dá uma pirada, ela passa mal, ela tem sudorese, ela tem crises de abstinência, porque aquela dopamina não está banhando ali o cérebro dela. Então ela vai ter falta química mesmo. Então ela passa mal. Mas eu fico pensando que isso muda o jeito que as pessoas se relacionam. Tipo, uma vez eu já ouvi falar assim, porque a geração de vocês é muito performática. E isso não pode ter vindo de outro lugar a não ser do pornô, entendeu? Porque na vida real as pessoas, né, elas são normais. No pornô é tudo uns negócios muito absurdo e muitas posições absurdas. Então vai mudando a forma que as pessoas veem o sexo, veem o que é satisfatório para elas. Sim. Eu sou pai. E meu filho tem 7 anos ainda, não tem nenhum interesse nesse tipo de coisa. Mas eu fico pensando que, pra gente, obviamente não sou eu que vou apresentar a pornografia pra ele, né? Mas a gente teve lá os primos que falavam, entra nesse site, eu mostrava a revista Playboy e tal. Eu sei que em algum momento vai ser inevitável que ele vai acabar, ou ele vai ver em algum lugar, ou vai acabar chegando até ele de algum jeito. Né? Um amigo e tal. Sim. E eu fico pensando assim, em que momento... eu devo parar de interferir, sabe? Assim, de protegê-lo, entre aspas. Não sei se eu estou sendo claro, mas sei lá, que idade que é considerado normal alguém entrar nessa e consumir isso com seu... Você entende? É muito esquisito, porque eu não vou acompanhar esse processo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer para ele, olha... Isso aqui você pode ver, mas você tem que entender que o mundo é desse jeito. Exatamente isso. Porque eu acho que a nossa geração, até que foi tarde que a gente começou a consumir e ver pornografia, ter acesso à pornografia, entendeu? Eu não sei em que momento ele vai ter, mas se ele quisesse ter hoje, obviamente não, porque ele tem 7 anos, mas ele teria, entendeu? Sim. Então, ele tem celular? Não, isso não. Então, que a partir do momento que tiver, você já não tem mais esse controle. Por exemplo, assiste novela. Eu não assisto novela, mas a gente sabe, eu não sei hoje como é que tá, mas deve estar do mesmo jeito. Deve ter. Os casais transam durante a novela. Em casa ninguém, não sei onde é que meu filho viu, minha filha viu, porque tá esfregando, tá não sei o quê, tá falando. Às vezes é na novela que você assiste do lado dos seus filhos, né? Porque as novelas hoje são muito apelativas, que é uma coisa que vende muito é sexo. Então, como é que você prende... sexo e desgraceira, né? Como é que você prende a atenção? Ou você põe sexo desgraceira que você vai prender a atenção. E às vezes a criança vê aquilo ali, né? O estímulo já vem dali. A partir do momento que ela tem celular, aí esquece, né? Porque o acesso é muito maior. Quando os meus filhos eram pequenos, eu fui buscar no YouTube uma coisa assim, como fazer desenho com mouse. Eu queria tentar fazer um desenho mouse, né, do computador. Falei, deixa eu ver. Quando eu coloquei isso desenho, teoricamente, quem vai buscar por desenho? Criança, né? Do lado, sabe aqueles videozinhos que vão aparecendo do lado de sugestão? Vários de pornografia. Não pornografia explícita, porque o YouTube ele tenta, né,
Sempre está filtrando, mas sempre escapa. Então, se é uma criança vendo, ela vai ter curiosidade. O que é essa mulher aqui tirando a roupa, o biquíni? O que é? A criança vai olhar, entendeu? Então, são formas. Então, é isso que tem que ficar de olho também. Não tem, mas eu deixo ver o YouTube. O que está vendo no YouTube? É importante estar supervisionando. Seu filho, possivelmente, ele deve mexer no pintinho, né? Porque ele começa a descobrir que é gostosinho, que mexe. Esse é um momento que você tem que começar a falar de sexualidade. A criança, ela começa a trazer. Ela não vai chegar para você e falar, pai, como é que transa, como é que usa camisinha? Não. A manifestação é essa. De onde que eu vim? Como é que eu fui parar na barriga da mamãe? Então, essa conversa, esse papo já é uma conversa de um conteúdo para se trabalhar a sexualidade com a criança. Sempre perguntar por que você quer saber, né? Porque às vezes é aquela piadinha, né? Mas por que você quer saber de onde você veio? Ah, porque meu amigo veio da Bahia. Eu vim de onde, né? Então pergunta, porque às vezes não, você que já está, ai meu Deus, vai chegar uma hora que ele vai perguntar, eu tenho que estar pronto para tudo. Então sempre devolve. Por que você quer saber disso? Ah, porque isso. Aí você vai explicar na medida que ele vai trazendo a curiosidade. Ah, então tá, meu filho tem 10, 11 anos e nunca trouxe nenhum questionamento sobre sexualidade. Então, você pode começar a apresentar para ele alguns livrinhos. Olha, a partir de que tem livro para todas as idades. Só dá um Google aí na internet, livro de sexualidade para crianças, para adolescentes, você vai encontrar lá trilhões. E aí você fala, vamos ler aqui um livrinho, é sobre o desenvolvimento do corpo, porque logo vai começar a aparecer pelo, a sua voz vai mudar, isso faz parte do desenvolvimento, e aí você vai introduzindo o assunto. Os amiguinhos vão começar a passar vídeo, porque não sei quem passou para não sei quem, aí tem um irmão que é mais velho, tem um primo que é mais velho, que caiu na rede, né, entrou no WhatsApp, entrou nas redes sociais, ele vai ter acesso. E aí você vai ter que ir orientando. Olha, se cair um filme, traz para o papai, vamos conversar sobre, quero ver o que você está vendo. De vez em quando dá uma olhada no celular, deixa eu ver o que você está olhando. Né? Tem que ter um controle mínimo, aquela liberdade assistida. E explicar. Isso aqui não é o mundo real, né? Porque além de tudo, a pornografia, ela é uma pornografia violenta, né? Do homem que bate na mulher, de que força a mulher, de que, né, goza na cara da mulher, né? Tudo bem, na vida real tem mulher que gosta? Tem, mas geralmente a pornografia ela apresenta a mulher num lugar muito submetido. Então, explicar para ele também que não é não, né? De respeitar, independente de ser mulher ou homem, que o outro tem que querer também para ser legal. Então, é dessa forma que você vai falando, mas é à medida que ele vai trazendo e que você vai percebendo. Não tem assim... Qual é a receita específica? Não tem. É indivíduo, né? Os indivíduos se desenvolvem porque as pessoas são diferente. diferentes. É um caminho né? sem volta, né? Mas o negócio eu queria saber também sobre a importância da educação sexual, até para desmistificar, porque eu não sei como é que... Eu não tive na escola, mas sempre que a gente vê nos vídeos, principalmente vídeo americano, é sempre um negócio meio tosco, meio brega. E aqui no Brasil tem aquela parcela da população que acredita que tem a mamadeira de piroca. Então eu acho importante também falar... Mamadeira de piroca. Que é uma crença, assim, uma coisa muito criativa, mamadeira de piroca. Eu vi uma imagem, você chegou a ver a imagem da... Não. Olha, é muito criativa a mamadeira de piroca. Desenharam a imagem da mamadeira de piroca. Então, eu queria que você falasse um pouco do que acontece também para o pessoal, sei lá, tirar um pouco isso da cabeça, essas invenções aí que o WhatsApp traz. E não sei o que é essa mamadeira Você não de piroca. sabe? Eu acho que, piroca? na verdade, é menos relacionado à mamadeira de piroca, mas é relacionado à abordagem da sexualidade nas escolas, na orientação sexual. É isso? Isso, não é. Você tem mamadeira de piroca porque quando se fala em educação sexual em escola, tem um pessoal conservador que estava espalhando notícias, principalmente durante a eleição, e deixando claro que a gente odeia os dois lados, né? Porque eles acham que a gente é comunista, por a gente falar isso. Mas que queriam colocar uma mamadeira de piroca na escola, porque tinha o kit gay, sabe essas histórias assim? Sei. Então, gente, a sexualidade está no ser humano. Chega uma hora, a adolescência, tem uma explosão hormonal. Né? Então é natural, o corpo ele pulsa, ele precisa, né, daquilo. E se você não orienta, quando você orienta desde pequenininho, olha, ninguém vai mexer no seu corpo,
o corpo é seu, ninguém deve pôr a mão. Isso você ensina desde pequeno. Seu filho de 7 já Sim. era importante já estar sabendo disso. Né? Então, olha, no seu corpo só é a mamãe e o papai que vai dar banho. Você não deixa ninguém mexer, não coloque a boca em qualquer lugar que a pessoa pedir. Não tem segredinho com adulto. Sempre que alguém pedir que é segredo, você vem e conta para a mamãe e para o papai. Né? Nunca ameaçando. A criança ela tem que se sentir confortável. E quando você não leva a educação sexual para as escolas, então o risco de abuso é muito grande. Você sabe que com a pandemia, que, né, as crianças ficaram fora da escola, porque a escola também ela acaba percebendo comportamentos nas crianças. Então, muitas crianças foram abusadas e espancadas neste período da pandemia. Por quê? Porque ninguém via, ninguém sabia. A criança não tinha esse lugar da escola para poder falar, para poder expressar. Então, a violência doméstica aumentou muito com crianças e mulheres no período da pandemia, por conta, né, de estar todo mundo confinado, o dia inteiro no mesmo ambiente. Isso já deixa todo mundo, as pessoas muito nervosas, né, muito irritadiças. E aí, para quem tem essa questão da violência também, as crianças... Então, a escola ela é um lugar assim muito legal de poder ensinar, de poder orientar. Mas eu sei que tem, né, às vezes os próprios pais falam, não quero que traga esse tema de sexualidade para a escola, porque meus filhos não estão pensando em sexo. Você vai começar a colocar essa coisa da sexualidade vai começar a pensar, querer transar, porque vocês estão falando de sexo. Está na criança, não tem essa ilusão. Porque ela vai manifestar e ela vai aprender como? Na internet, com o filme pornô, com o que o coleguinha inventou de história, né? Porque aí a criança ela tem um mundo de Bob fantástico e maravilhoso, de criatividade. E aí ela vai contando aquilo que ela aprendeu do jeito que ela aprendeu. E que geralmente são os filmes pornográficos. Então é muito importante que tivesse, né, a questão da educação sexual dentro das escolas. Mas que infelizmente não tem. Quando tem, é assim, aquela questão biológica. Olha, o espermatozoide alcança o óvulo, e aí o óvulo vem aqui pro útero, implanta no útero e começa a multiplicação celular. Então, é puramente biológico. Não fala, né, do respeito, do desejo, do cuidado, de usar preservativo. Então, o que mostra? Aí mostra lá doença, um monte de bereba, um monte de verruga, né, o negócio caindo, torto, todo cheio de pus. Né? Então, não é a melhor forma. O pessoal fala, meu Deus do céu, né? Aí vai para a vida adulta com uma sexualidade cheia de medo, cheia de... E sem respeito, não tem a coisa do cuidado, né? Então não tem mamadeira de piroca Não na tem, aula de sexualidade. não tem mamadeira de piroca. Não tem kit E gay. não tem estímulo, não incentiva, muito pelo contrário, você educa, né? Mas infelizmente tem ainda, né, um pessoal aí que distorce. Nos anos 20, né? Eu queria perguntar, a gente acabou tocando nesse assunto, que é o NoFap, né? Que é esse período aí que o pessoal fica sem se masturbar. Os homens, eu acho, né? Tem mulher também, Tem mulher? viu? Tem mulher viciada, menor quantidade, mas tem muita mulher viciada também. Mas isso é para um grupo específico? Eu já vi essa proposta sendo feita por uma questão até de produtividade. Uma questão de... Tem gente que pratica não porque tem vício, né? A maioria porque tem vício. Mas tem até alguns grupos que é para aumentar. Por quê? Porque é a história da testosterona, né? De você aumentar ali, não dispensar essa energia que você está pondo para fora para aumentar a produtividade. Então, assim, melhora em muitas coisas, né? De foco, de disposição. Por quê? Porque você não está ali só na masturbação, assistindo vídeo. Às vezes não só o vídeo, tem pessoas que são viciadas só em masturbação. Não necessariamente precisa do vídeo. Então, depende do que a pessoa quer. Mas, assim, o que a gente sabe é que a grande maioria já está viciado e acaba entrando na prática como um meio de, né, trabalhar outras coisas. E tem grupos que colocam assim alguns desafios. Então, essa semana, para mudar o foco, né, da masturbação, da pornografia, você vai tomar banho gelado.
Aí a pessoa toma lá dentro dos desafios o banho gelado. Ah, então essa semana a gente Quando vai... dá vontade, né? Quando dá vontade. Ah, tá. Achei que tava trocando um pelo outro. Que puta troca ruim. Não é? Que tortura, Achei que né? era pra compensar. Que coisa horrível. Mas é também, né? É. Para tirar, mudar o foco. Ah, então agora essa semana a gente vai distribuir cesta básica, sei lá onde. Então você vai mudando a energia, né? Que você dispensa ali. Isso é maravilhoso. Toda vez que o cara for bater o pé, fazer uma boa ação, O cara vai desistindo, né? pô, o cara vira o melhor. Vira Cara, o Jesus mundo, Cristo, velho. o mundo seria totalmente diferente. O mundo ia ser bom. O mundo... O Luciano Huck começou assim. Pô, então, mas é saudável ficar... Porque, por exemplo, eu já vi, lógico, né, eu sempre vejo o meu lado, que eu sou esses caras que dá conveniência. Fala que, por exemplo, se masturbar, sei lá, uma vez por dia, uma vez por dia, vamos dizer assim, saudável por causa da próstata. Uma taça de vinho, né? Tipo, uma taça Exato, perfeito. É a minha taça de vinho. É muito, é pouco, ou parar de se masturbar é saudável? A gente fica meio perdido em tantos conceitos sociais, religiosos e tal. Até aqui você estava falando, primeira vez que eu me masturbei, e tinha uma carga... Eu não sou de uma família super católica. Teve uma carga de culpa forte, porque era uma coisa na minha cabeça muito boa e que ninguém nunca falou pra mim. Nenhum adulto, e eu sou primo mais velho, nenhum primo, nenhum amigo. Então eu falei, cara, se é algo tão bom e ninguém nunca falou, isso aqui deve ser errado. E por um tempo, lógico, hoje em dia eu não faço sem culpa nenhuma. Tudo bem. Superei total. Mas na época, porra, era uma culpa. Então, é saudável essa parada do NoFap? É mais saudável manter uma frequência razoável? Qual que é o mais saudável, né? Então, para cada pessoa vai ter né, o que é o mais saudável, o que é o melhor. Obviamente que eu faço uma vez por semana, uma vez por dia. Não que isso seja... Você tem controle? Se você puder ficar sem fazer um dia, você consegue? Consigo. Então, ok. Eu preciso. Tudo bem também. Tem gente que transa todo dia. Por que não pode masturbar todo dia? O ruim é quando isso sai do controle e você precisa mais de uma vez por dia. Você não fica sem aquilo de jeito nenhum. Você está viajando, ou você... Não, eu tenho que ir ali porque é a minha dose diária. Então, aí, o que está acontecendo, né? Nessa vida que você tem que estar o tempo inteiro se masturbando. Então, tem um grau de ansiedade muito alto, que quando você se masturba, você faz uma descarga, né? Então, dá aquela relaxada, aquela coisa gostosa. Então, preciso olhar se é um grau de ansiedade, porque geralmente quem masturba muito tem aí uma ansiedade, que é um jeito de dar uma descarregada. O NoFap é saudável? É saudável para quem quer praticar também, e tá tudo bem. Sim. Né? Não tem assim... o que é o melhor? É o melhor que for bom para você. Você precisa do NoFap para quê? É uma filosofia de vida... É para sair do vício, então tem que ver para que é bom. Então não tem, tem uma regra, todo mundo deve masturbar ou não masturbar, não existe isso. Entendi. É o que é bom para você. Certo. Queria fazer uma pergunta um pouco delicada. A gente fez para o psicanalista também, mas eu acho que é um caso que talvez com você seja diferente. Talvez você tenha até recebido alguém com esse problema lá e tal, e teve que lidar com isso. Algumas pessoas, elas não chegam a se tornar criminosos, mas elas têm ali desejos criminosos dentro de si. E aí, né, não sei se a gente fala esse nome, vou não falar esse nome, mas você já imagina o que é. Pessoas que têm desejos por crianças, por exemplo, mas deve também ter outros tipos de desejos criminosos por aí. Enfim, às vezes até contravenções, tipo cadáver, eu acho que não sei se é um crime, mas deve ser uma contravenção. É um crime também? Necrofilia, É crime? pedofilia. Teoricamente você não está machucando ninguém, né? Eu tô só brincando. Quem cala consente, né? Não é? Não, assim. Eu perguntei se ela queria, ela não falou não nenhuma das vezes. É brincadeira. Mas todos esses casos, o que fazer quando chega lá um cara no consultório falando, olha, eu estou sentindo isso, porque tem uma coisa ali da ética profissional que você não pode denunciar uma pessoa como essa, mas também então, tem que evitar, né? Se é um caso de pedofilia, a gente pode denunciar. Aí pode denunciar. Se é um caso de crime,
Isso aí o código de ética tem uma permissão. Não posso ser conivente. É que dificilmente esse tipo de pessoa vem para o consultório. Quando é uma questão, a gente chama de parafilia, né? Que é um desvio aí do desejo sexual, transtorno do desejo sexual. Por quê? Porque uma que tem uma questão moral, outra porque a pessoa não enxerga aquilo como um crime, porque aquilo é o que alimenta o desejo dela, o tesão dela, né? Quando a gente fala de tesão, isso é bem delicado. Então, quando é que essa pessoa vai para o tratamento? Quando ela é flagrada, quando ela é pega, né? Ali alguém denuncia e ela vai como uma ação judicial. Então, assim, eu nunca peguei, graças a Deus, nenhum caso assim, né, de que a pessoa veio porque tinha uma questão de uma parafilia, e a gente está falando de coisas mais, né, sérias. Sim. Mas às vezes é uma coisa mais, sei lá, mais tranquilinha. A pessoa gosta de transar vestida de bebê. Né? Que você está afetando quem? Se a outra pessoa topa, qual o problema? Ou você gosta, a mulher gosta de se vestir de homem e o homem gosta de se vestir de mulher para transar. E não tem nada a ver com uma questão de gênero. Os dois estão curtindo, é bom para os dois, não está afetando. Ou o sadomasoquismo, né? Que até tem ali uma questão de tortura. Mas a pessoa está topando, aquilo é legal para os dois. Então, não vem para o consultório isso. Não vem. Então, mesmo, né, nessa parte mais light, assim, entre aspas, não vem. E nos casos mais graves, muito menos. Muito Quando menos. vem como filha da puta, então. Na verdade, ele tá ali tentando justificar, né? Porque, tipo, é escroto o cara ir só depois que ele foi. Porque, assim, ele em nenhum momento, ele, tipo, olhou pra si e falou, mano, isso aqui é uma merda, eu preciso controlar esse estímulo horrível que talvez eu tenha por algum motivo biológico, tá ligado? Ele foi lá só pra tentar justificar que ele não é um criminoso, mas ele é um louco. Então, mas ele não foi. Ele foi obrigado a ir. A lei, tipo... Ele não procurou espontaneamente. A justiça mandou, Entendi. né? A justiça mandou e ele foi. Não. A justiça falou, isso aqui é como parte né? Da pena. Você tem que se tratar, porque você é um doente. Então, a pessoa ela vai fazer um tratamento como consequência ali de tudo que aconteceu. Rolou uma conversa, vamos dizer assim, que há uma porcentagem alta de pessoas que têm essa parafilia, de que essas pessoas que têm essa parafilia sofreram da mesma. No sentido de elas também foram abusadas, No caso de geralmente. pedofilia. E aí elas O índice desenvolvem... é alto. O índice é bem alto. Então, e aí é essa a pergunta, porque é o seguinte, sendo bastante raso, sim, a gente pensa assim, o cara é um pedófilo, ele é um filho da puta, blá, 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 blá. Só que também o cara é uma vítima, geralmente, porque se ele tivesse tido uma infância saudável, possivelmente, há altas probabilidades que ele não tivesse virado um pedófilo. E a sensação que me dá é que esses caras, eles são prisioneiros desse próprio desejo e, óbvio, eles não fazem nada, ou eles podem até tentar, mas aquilo é tão maior que eles acabam escondido, ele sabe que é errado, né? Mas ele não consegue, é o vício dele, vamos dizer assim. Esses casos, esses caras, você acha que do ponto de vista psicológico, eles com tratamento, eles conseguem melhorar? Eles têm que ser tratados como só criminosos ou como doentes? Como que é essa relação da psicologia diante desse cenário que ele é bem mais complexo do que vários outros tipos de crime, né? É bem complexo. Tem uma estatística bem alta, né, de que os pedófilos eles sofreram abuso, mas nem todo mundo que sofreu abuso se torna pedófilo na vida adulta. Então essa pessoa ela vem de uma família também disfuncional, uma família desestruturada. Então não dá assim para vamos fazer um recorte aqui, todo mundo que abusa de criança foi abusado na infância também. Não é bem assim, embora o índice seja muito alto. Mas essas pessoas apresentam também ali uma questão de um transtorno de personalidade, né? Não é só, foi abusado, e aí então, junto com isso, juntou aquilo e deu no que deu. É um tratamento
de difícil, né, a adesão, assim, da pessoa se manter. Existe a castração química em casos, né, de maior violência, da pessoa não conseguir mesmo, que aí é uma questão, aplica hormônio na pessoa para baixar a libido, o desejo, o impulso. Então, você entra com antidepressivo, ansiolítico, tem toda uma equipe. Tanto que nem vem para o consultório, porque essas pessoas precisam ser tratadas dentro de uma equipe, né? Tem que ter psiquiatra, tem que ter, até assistente social tem que ter. Então, não é um tratamento simples, né? Não é uma coisa, dá isso, faz aquilo, mas é difícil a pessoa sair disso. É bem difícil. Certo. Agora vou fazer essa pergunta e depois a gente vai para a parte da rádio que a gente tinha comentado. Mas qual foi o caso? Agora acho que dá até para aliviar um pouco. O caso mais bizarro, apesar de... bizarro é ruim colocar, porque aí a gente está julgando como se fosse errado. Mas assim, qual foi o caso mais inusitado que chegou no consultório, assim, de que você fala, não é possível que essa pessoa tenha esse desejo? Então, nunca chegou assim nada... Nada demais. Uau, né? Que surpreendesse, que fosse muito fora da curva. Nunca chegou assim a algo tão... de disfunção, de ligado à sexualidade? Nada. Nunca chegou nada. Então vamos rodar o áudio e aí vamos ver então, que talvez seu padrão também de normalidade seja A barra tá que o altíssima. nosso. Vamos rodar o áudio para ver aí que se eu também não estou sendo muito. Você podia ter falado, acho que a pessoa pergunta talvez... Desculpa, não quero te corrigir, por mas favor. fosse... Porque como você tá na rádio, na energia, ali a galera pergunta umas coisas esquisitas. Mais do que talvez no consultório. Sim. Não, né? eu perguntei do consultório antes, porque eu sabia tá. que na rádio tem bizarrice, depois eu ia para a rádio e depois eu, enfim, eu mesmo respondi porque essa a pergunta. rádio é anônimo, né? Nem É. todo mundo, você não sabe quem é. A pessoa acaba se encorajando. A pessoa que vem para um tratamento, no caso de parafilia, nunca vai parar no consultório, né? Já, eu peguei já a questão de compulsão, algumas questões, de masturbação compulsiva, de exibicionismo, mas não porque a pessoa procurou, é porque a mãe pegou, a noiva pegou e falou, se eu não se tratar, eu não fico mais, tal, tinha ali, né, toda uma... Cara vestido de cachorro ali. Complicado, né? Negócio esquisitíssimo. Então, mas que também, é por isso que eu falei, não adere ao tratamento. A pessoa veio porque falou, se eu não for, tá tudo acabado, né, não fico mais junto. Foi algumas sessões, falou, olha, né, tô fora, prefiro largar da noiva e viver minha vida do jeito que é. Ticão. Que nem uma rehab, né? Ninguém vai. É muito difícil espontaneamente Mas sabe o procurar. que é, velho? Eu não entendia, mas eu já entendo. Tipo, o vício é um negócio bom. Porque, tipo, a galera coloca na nossa cabeça um negócio muito errado em relação ao vício, que eu fiquei refletindo um maior tempo, que é o seguinte: a gente olha o cara na novela, vamos dizer, o clone, o cara enche a cara lá e tal, e o cara tá na merda. Eu lembro disso criança vendo essas novelas, o cara na merda, fazendo cagada, não sei o quê, a vida dele desmoronando, o emprego, a mulher indo embora, a filha não falando com o cara. E aí você fala, velho, para de beber, cara. É óbvio. Mas é que aquilo, todo o resto da vida dele, pode ser bom, pode ser médio, mas nada é melhor que o cara encher a cara. Nada é melhor. Aquilo é bom. Ele não quer abrir mão daquilo, tá ligado? Só que essa parte do vício que a gente falta, entendo que a gente fala, puta, crack, é ruim, porra, sai dali. Mas, mano, alguma coisa ali no cara tá muito maravilhoso e o cara não quer abrir mão dessa parte da vida dele. Até o cara fala, mano, isso aqui tá destruindo tudo e isso que é a melhor coisa da minha vida, eu vou ter que abrir mão pra ter essa parte que nem é tão boa. Cara, deve ser dificílimo, tá ligado? E vai escalando, né? É difícil, mas é possível. Não, né? claro. Não quis dizer que, tipo, ó, gente, nem tenta, tá ligado? Usem crack. Não é essa. Não era o pior proerd da história, né? Crack é bom. É que o negócio vai escalando e aí, tipo, até você ter noção de que tá tudo uma merda, tipo, demora, né? Demora pra você falar, puxa, eu preciso mudar. Porque é tão bom. Aqui na novela tem uma elipse, né? Pois tem música. Não, é diferente, né? Diferente. Mas a pessoa que é viciada,
seja lá qual vício for, é difícil a pessoa, sabe, se atentar e falar, poxa, isso aqui está acabando com a minha vida, né? Então ela tem que passar por vários capotes para poder... inclusive esse final de semana assisti uma peça da Bárbara Gância, acho que é esse o nome dela. Quem está fazendo é a... Gente... Não, ela é ótima. Que falava na Band News? Ela é jornalista e ela era alcoolista. E quem está fazendo a peça é aquela Marisa Ortiz, ali no Teatro da FAAP. E fala exatamente isso. Então, conta a história dela na época, né? Que ela, assim, é muito interessante para quem, né, tem aí parente. Fica, inclusive, a dica, porque é muito, assim, fantástico. E ela conta, né, de quando ela foi, capotou carro, ameaçou gente com faca, uma coisa assim, maluca. Álcool. Muito álcool. Então é Muito álcool. muito álcool. Pelo jeito era bastante. Fica aí a indicação da abertura do Saturday Night Live com Louis C.K. falando sobre vícios. Sim, também. Uma muito abordagem bem engraçada. diferente. Mostra o áudio, Dequinho, Bora pra lá. gente. Doutora Rose Vilela. Doutora, conta pro pessoal do Planeta Podcast dos meninos, pro Bertão, pro menino Varela, conta pra eles aí do dia que o ouvinte entrou no ar do Morde a Sopra, falando que reciclava o próprio esperma. Ele tomava aquela porra, acho que esse é o melhor termo, né? Vocês podem falar assim no podcast dos meninos. Conta pra eles aí, porque foi bem interessante no ar a sua reação, a nossa reação. Gente, foi. Como assim, o cara... Esse foi muito engraçado, porque ele falou que ele ligou. A gente estava até no evento, né? Era o programa ao vivo, mas a gente estava num evento. E ele falou que ele se masturbava e ele bebia o próprio esperma. E aí, imagina, né? Falando isso no ar, ao vivo, durante o programa. Então foi muito bizarro, porque a gente começou a brincar. Pô, o que é, né? Tá economizando, não quer perder, porque ele queria saber assim. Que aí é uma história, né, religiosa, católica, de que quando você se masturba, você está jogando a semente fora. Né? Então você está desperdiçando ali o seu potencial, a humanidade. Então ele tomava porque ele achava que acabava, que ele ia, né, estava desperdiçando aquilo. Então ele tomava para reciclar, achando que voltava para o saco e que ele Que era ia o colocar de novo para sempre o fora. Mas ele Melhor tomava... que o whey protein. Ele fazia um shake, ele não, batia ali não. É in natura, In meu. natura. O milkshake, né? Ali. O leitinho batido. Que aflição, cara. E fresquinho. Ali Sim, saía na e hora. já Não tomava. dava pra esperar e frear, não. Interessante. Quentinho. Boa. Então imagina. Esse foi o né? mais bizarro? Esse foi Esse foi o maior mais louco da engraçado, rádio? assim, né? Porque público de rádio... Perguntam de tudo, mas esse foi mais... Tá. Porque assim, público de rádio é meio louco. Como Sim. a gente sabe. Sabemos bem. Porque é o seguinte, eu e o Daniel, a gente ficava no WhatsApp, né? Que o Bernardo passava lá para as pessoas que vinham para promoção do show e tal. E tinha muito louco ali, tinha muito louco. Com a gente, né? Que, porra, 2 moleques tá fazendo show e tal, a gente já via loucura. Agora você tá ali na rádio toda quarta falando sobre sexualidade. Eu imagino que deve despertar a loucura do louco, um pouco mais do que a gente. Sim, pessoal... Vocês chegam a ouvir, acompanhar? Tem Já ouvi muita pergunta. Enfim, perguntam de tudo, né? O programa, o Bernardo até brinca, né? Que o programa é uma grande gangorra, porque hora tá todo mundo rindo, daí a pouco entra alguém falando que vai se matar, que está depressivo, ou que o filho se matou. Então tem de tudo. Como o programa tem essa leveza, essa pitada do humor, acaba estimulando as pessoas a ligarem. Por quê? Porque não tem julgamento, né? Tem o palhaço, que é um personagem que acaba quebrando quando a coisa está muito pesada. Então as pessoas acabam se sentindo assim super à vontade e ligam e fazem perguntas, né? Eu sempre falo, não tem pergunta burra, né? É burrice quem deixa de perguntar, porque às vezes a sua curiosidade é a curiosidade de outro também.
Então tem coisas muito divertidas. E o que não é divertido, o povo dá um jeito de deixar divertido. Ou então fica aquele silêncio quando a coisa é muito séria. Então o rádio é isso, né? Aproxima muito, cria uma intimidade com os ouvintes. E aí eles mandam mesmo. Mas não aconteceu de escalar, no sentido de o cara saiu ali do ambiente do programa e vir atrás de você e querer falar com você. Isso nunca. Às vezes me mandam, né? Alguns directs. Mas olha, tanto o pessoal que me segue, tem um pessoal meio inconveniente e tal, mas que tá meio bloco total, né? E tudo bem, mas nunca, assim, nada inconveniente ou muito agressivo ou muito invasivo. Nunca teve. A gente tá superestimando os loucos da rádio, cara. É que as loucuras que os caras mandavam pra mim eram loucuras... Nunca foi do mal, sempre as loucuras meio do bem, assim. Mas tipo o quê? Sim. Ah, já teve coisa, tipo, achava engraçado, que na Energia é música eletrônica, né? E aí os caras mandavam áudio pra mim assim... Fala aí, pessoal da rádio, tudo bem? Não sei o quê. Eu queria ouvir aquela música assim, ó. Tipo, ti, 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 pá, tá, 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 ti, ti, ti. O cara mandava um áudio de 3 minutos fazendo... Tcha, 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 pi, pá, 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 ti, ti. Eu falava, mano, não é possível que isso existe. O cara tá zoando, velho. O cara liga pra pedir música e o cara faz a música com a boca. Surreal, assim. Você fala, meu, não é possível. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é uma temática que vem me fascinando por muito tempo, que é o seguinte, eu vejo uns estudos, eu vejo umas coisas, e isso sempre me deixa cabreiro, que é o seguinte. A gente vive numa sociedade majoritariamente monogâmica, né? Nessa estrutura, vamos dizer assim, padrão de um homem e uma mulher que constituem família, etc, etc e tal. Eu vi um estudo, que eu não sei se é certo, nem sei, foi um cara falando em algum vídeo que eu assisti, que existe uma diferença entre... lógico, né? Eu estou generalizando para só ilustrar. Mas existe uma diferença entre o homem e a mulher em relação ao ponto de vista sexual, que a mulher ela tem, como se fosse assim, 80% desse desejo sexual da mulher, ou desse approach da mulher em relação à sexualidade, vamos dizer assim, seja em relação à reprodução. E 20% ali de reprodução, né? E, proteção da espécie, essas coisas todas estão envolvidas. 20% ali, vamos dizer, não sei se era essa palavra que o cara usou, mas vamos dizer prazer ou, sei lá, orgasmo, sei lá. E o homem era o inverso, né? 80% prazer, ou, sei lá, e 20% reprodução e prole, etc e tal. Não sei se isso é verdade ou não, aí você pode me dizer, mas se for, não causa um choque direto? Porque, por exemplo, só um outro exemplo para ilustrar isso. Eu fiz teatro. E, cara, eu tinha um amigo gay que ele, quando fez 1 ano de namoro, ele deu uma festa. Eu falei, cara, por que você deu uma festa 1 ano de namoro? Que coisa esquisita. Ele falou, no mundo gay isso é bodas de ouro. Eu achei muito engraçado tal, porque realmente entendi que ali, na cabeça dele, ou pelo menos ele estava tentando me dizer que os relacionamentos eram mais fugazes e tal. E as meninas que eram homoafetivas, era meio que ao contrário, no sentido assim, que a gente zoava que, ó, segundo encontro, vamos morar junto, porque já apaixonamos, vamos morar junto. Que rolava uma coisa muito mais rápida de engatar um relacionamento a longo prazo e tal. Então, essa pergunta, existe mesmo essa diferença de approach em relação ao relacionamento, à sexualidade, etc? O nosso corpo biológico, ele é um corpo programado para procriação, para perpetuação da espécie, tá? Então, a mulher ela tem um período fértil. Ela nasce com os óvulos que ela vai passar todo o período fértil dela. Chega ali na menopausa, ela não ovula mais, ela não tem mais óvulo. Então, a mulher ela tem um período, né, para poder engravidar. Quando ela está grávida, ela não engravida de novo, porque ela tem que manter aquele desenvolvimento do bebê. Então, tem essa coisa da ocitocina logo que o bebê nasce, para proteger, que é o carinho, é o hold, né? É o colo. O homem, ele produz todos os dias, até morrer, espermatozoide. Diminui a quantidade, fica mais fraquinho, diminui o jato, mas ele continua reproduzindo. Um homem de 70 anos pode engravidar a mulher tranquilamente.
tá? Isso do ponto de vista biológico. Quando a gente fala do orgasmo, né, na mulher, a mulher ela tem um período fértil, que, teoricamente, estou falando assim do ponto de vista teórico, estatística, claro que isso muda, né, porque nós somos seres pensantes, racionais. O período que a mulher tem um desejo espontâneo é quando ela está no período fértil. Por quê? Porque a gente tem testosterona também, em menor quantidade. O homem é pura testosterona ao longo do mês. Por isso que a gente oscila também. Então, tem a TPM, né? Tem aquele período que a mulher se sente mais gostosona, está mais sedutora, porque ela entrou no período fértil, aumentou ali a testosterona, e aí ela vai em busca da presa, né? Que é o corpo biológico pedindo para ser, né? Fecundado. Fundado. Então, falando biologicamente, ok? Tudo bem até aí? Certo. Então, aí o que a gente ouve? Porque o homem é pura, né? É o instinto, porque isso é da biologia. E aí o homem, por isso que ele trai mais, porque ele precisa copular mais fêmeas, porque ele precisa espalhar a semente dele, porque... Então, isso é a biologia. A mulher também tem. Então, a partir do momento que nós somos seres racionais e a gente opta por ficar monogamicamente, só existe a história de as relações monogâmicas, ou as bigamias e tudo mais, porque existe o casamento, né? Então, essa coisa do casamento, ele traz um formato que hoje isso também tem sido muito questionado, né? Porque a gente vê uma mudança no comportamento, principalmente da moçada que está chegando aí, né? De querer relações abertas, de não querer essa coisa monogâmica, né? De viver o trisal, poliamor, enfim, as várias formas de amar. Então tem toda uma questão biológica, mas a partir do momento que a gente é um ser racional, a gente escolhe, né? A gente tem essa capacidade de escolher. Então, se eu escolho um formato monogâmico e eu tenho um contrato monogâmico com essa pessoa, eu tenho que me esforçar um pouquinho, mesmo que o capim do vizinho seja mais verdinho, né? Eu tenho que focar nessa minha relação aqui. Ou eu abro, e tem pessoas que não se adaptam. Então, a pessoa ela tem que sacar também. Pô, eu não vou me adaptar. Eu quero muito ter alguém, mas eu não quero ter um alguém só. Eu quero ter muitos alguéns. Né? Eu quero viver com outras pessoas. Ok, então você vai em busca disso e vai ser feliz. Porque é muito ruim quando um casal estabelece uma relação monogâmica e tem esse contrato ali, de que uma das partes rompe com isso e a outra parte vem a saber, né? É muito sofrimento. É sofrimento para quem está pulando a cerca, porque fala, pô, tô indo, né? Tem a culpa, tem uma série de coisas envolvidas. E muito sofrimento para aquela outra parte que está sendo traída. Então, isso é uma questão de conversar, sentar e a própria pessoa perceber qual que é a praia dela, né? Mas, de fato, é uma convenção social sempre, né? E isso influencia. Tipo assim, na real, o que impede essas coisas de acontecer sempre é a convenção social, porque o desejo natural realmente seria... o instinto natural seria todo mundo, né? Todo mundo. Então, justifica muito do homem, né? Que é testosterona, que, né, a mulher ela tem um período, isso e aquilo. Mas se a gente pensar a mulher no período fértil, já pensou? Porque aí é a coisa do machismo também, né? Que ainda impera ainda. Por mais que a gente fale, por mais que as mulheres tenham conquistado e vêm conquistando muito espaço, a gente ainda vive muito, né? A sombra do machismo. Mas você já imaginou a mulher no período fértil? Ela também poderia sair caçando. Sim. Já pensou? Aí chega lá os amigos do futebol para fazer um churrasco em casa. A mulher no período fértil ela vai mirar naquele tipo macho alfa, rostão quadrado, atacante, né? O tipo, entendeu? Aí ela lá pro canto, dá uma trepada com o cara e pronto, né? E com vários outros, porque ela está no período fértil. Então, imagina isso. Nossa, como assim a mulher? Que horror. Agora, se imaginar o homem, o homem pode. Né? Então...
Mas essa é uma dúvida que a gente até no episódio sobre Clube da Luta, que a gente estava falando sobre a influência da publicidade, da televisão, enfim, a influência da mídia, se isso molda o nosso jeito de se atrair pelas outras pessoas. E aí a gente entrou numa discussão aqui, até, né, com o Petri, que ele dizia que é natural do ser humano buscar, né, o macho alfa, no caso, né, o cara mais fortão, então o cara que seria um bom reprodutor, Sim. que daria bons genes, né, para sua prole. E defenderiam a prole, E defenderia a prole. né? Teria mais chance de sobreviver. Só que com a sociedade mudando, os valores mudando, hoje em dia, se você for analisar o cara que é o bom para você ter uma família, já não é mais, às vezes, o cara fortão, mas sim o cara que tem um bom emprego, o cara responsável, que tem uma cabeça estável. Então é o seguinte, muda o desejo, muda a forma de pensar, é isso que define, ou a natureza realmente é buscar o físico? Ou nunca foi o físico, sempre foi, de certa forma, algum tipo de status. É porque naquela época o status da força física era o que imperava. Isso muda, né? Isso muda com a época, com a cultura, é claro, a gente está falando de biologia, né? Mas isso também vai mudando, a gente é influenciado. Hoje, por exemplo, a gente usa perfume. E antes não era perfume, era o cheirinho natural, né? Então, a forma de contato era o cheiro, porque nós éramos, a gente andava de 4, então era cheirando mesmo. Agora a gente é visual, porque a gente ficou bípede, né? Então o nosso não é mais, e se cheirar e tiver com cheirinho de sovaco, né, de CC, você já vai torcer o nariz. Então, a gente muda, né, com a época, e obviamente que aí isso também, porque aí você traz para o racional. Pô, o cara tem um bom emprego, o cara é baixinho, não é nada do macho alfa, né? É baixinho, redondinho, totalmente fora do formatão do macho alfa, que é o carão quadrado, né, tanquinho, fortão, musculoso, alto. Então, você fala, não, aquele ali vai ser bom, porque vai trazer proteção, vai trazer conforto. Então, tem a coisa do racional funcionando também. Então, essa discussão é muito importante, que na minha cabeça é sempre confusa, que na verdade a gente fica aqui falando e a real que a gente está tentando descobrir, ou definir, sei lá, é o que é imposição social, o que é biológico. Por exemplo, esse negócio que você falou da moça lá, vai pegar o lateral do Ituano, que tá dando mole ali, não sei o quê. Esse lateral de Sorocaba, O marido sabe dela que é deu merda reserva. isso aí lá, Cidade Alerta, lateral de Sorocaba, não foi? Não sei lá. Tem uma história isso. Mas a questão para mim é o seguinte, eu ouvi falar isso e eu achei que racionalmente faz sentido, não sei se é verdade, mas faz sentido, que a mulher ela é mais seletiva com os próprios parceiros, porque, em termos de natureza, né? Ela teria que arcar com a consequência de 9 meses caso esse cara que ela resolveu copular resolva dar no pé, ou resolva sair fora, ou resolva comprar um cigarro, sumir, etc e tal. Então, essa seletividade da mulher tem muito a ver com a consequência não racional da possibilidade de uma gravidez, lógico, que vem de uma época que não existia anticoncepcional, né? E o homem, por sua vez, é que nem você falou que é esse grande espalhador de sementes, né? O grande semeador, ele teria 2 tipos de mulher que ele iria atrás. Que no populacho seria a mulher que ele quer fazer conchinha e a mulher que ele quer transar e nunca mais ver essa pessoa na vida dele. Que é a pessoa que ele quer a prole como dele, que ele quer criar, e a prole que ele precisa espalhar as sementes dele ou a genética dele por aí. Isso faz algum sentido ou isso é uma grandíssima groselha que eu acreditei por um tempo aí? Então, se a gente pensar do ponto de vista biológico, a mulher também, depois que ganha o bebê, ela pode ir em busca, né, ela vai ter outros períodos férteis até entrar na menopausa. Quando a gente fala, a gente tem uma evolução do cérebro, né? A questão dos 3 cérebros, o reptiliano,
o neocórtex e o córtex, se eu não me engano. Então, esse desenvolvimento também, quando a gente entra na racionalidade, isso muda, né? Porque, como eu falei, tem aquela que você quer copular e espalhar a sua semente e nunca mais olhar, então você vai ter que racionalizar, vale a pena? Né? Por quê? Porque o ser humano, ele é atravessado, ele não é só biológico, eu não posso trazer só a biologia. Né? A partir do momento que eu trago a racionalidade, eu tenho que pensar tudo que atravessa esse ser humano. Então, tem as questões emocionais, né, que isso vai interferir muito nas parcerias que você vai arrumar ao longo da sua vida. Na questão biológica, sem dúvida alguma. Em tudo o que passa. Né? E essa questão do racional. Eu quero ficar com a pessoa porque eu tenho interesse. Né? Porque a pessoa é isso, é aquilo. Entendeu? Então, eu não posso... Uma única coisa, eu não posso justificar por um único aspecto, com uma única visão. Tudo é biológico? Tudo é pelo racional? Tudo é emocional? Não. Não é tudo uma única coisa. Nós somos muito mais, né? Nós somos tudo isso, na verdade. Então, não dá para justificar por uma única coisa. Sim, é aquela coisa de querer se despedir de um para poder justificar, né? Tipo assim... Entender, a gente né? quer se despir do que é imposto como se fosse ruim também. Falar, isso aqui é imposto. Talvez isso aqui... Eu estou tomando isso como uma atitude, mas isso aqui nem é nosso de dentro para fora. Isso aqui é de fora para dentro. Então, isso aqui eu posso me livrar. Porque a sensação que dá é que de dentro para fora é uma carga genética tão forte que você não consegue sair de determinada coisa que ali te diz que o ser humano é assim. Ou o casamento é imposto. Então casamento, peraí, vamos olhar direito se esse casamento faz sentido. Porque se biologicamente ele não faz, então isso aqui é uma coisa imposta, talvez eu possa ser feliz sem ele. E aí, quando é uma coisa biológica, você já fala, putz, isso aqui é mais difícil de eu me livrar, que é muito... Não, por isso que eu digo que, inclusive, é cultural, né? Porque em algumas culturas tem homens que têm várias mulheres. Entendeu? Então, é cultural, é biológico, é emocional, é tudo, né? Inclusive cultural. Então, batendo na porta, que é o próximo Tem convidado. mais um. Não, mas isso é interessante. Então, realmente, não tem como definir uma coisa só. Não existe uma regra. E vai mudando, né? Isso é uma coisa Muda que eu de acordo com... Eu imagino que, né, daqui mais um tempo, esse formato monogâmico mude também, porque já vem mudando. Você acha que daqui 100 anos, talvez, o casamento seja um negócio meio... Isso aí é coisa de conservador. Talvez. Mas isso é uma coisa, por exemplo, hoje em dia a gente tem possibilidades de transformar o nosso corpo se a gente quiser. Então, a possibilidade existir talvez desperte algum tipo de vontade que você não teria, porque você não teria ideia de que isso era possível. Então, por exemplo, e eu não quero de nenhuma maneira que isso soe preconceituoso, porque eu sou a favor da pessoa se sentir bem com o corpo que ela quiser e amar do jeito que ela quiser. Mas, por exemplo, o fato de hoje poder mudar o corpo trouxe uma nova possibilidade de sexualidade que antigamente não tinha, ou isso sempre esteve na mente humana? Mudar o corpo de que forma? Por exemplo, você tirar o seu pênis e colocar uma... No caso dos transexuais. Por exemplo. Então, hoje a gente fala muito em gênero, né? E dessa coisa não binária, ou é homem ou é mulher. Então, isso vem se falando muito, por isso que eu digo dessa coisa da monogamia, aí com o tempo talvez seja... Hoje é a maioria, né? Seja a minoria ao longo do tempo. Então, quando a gente fala da questão de gênero, a gente já vê essa geração que está chegando, do seu filho, dos meus filhos que são adolescentes, eles trazem isso com uma leveza muito maior, e é aquela história, eu gosto de gente, né? Não é o homem, a mulher, não é trans, não é quem tem vagina, não é quem tem pênis, assim, eu gosto de gente, eu gosto da pessoa. O que ela é, se ela é uma travesti, se ela é transexual,
se ela é, seja lá o que for, entendeu? Então, isso tem tido uma mudança muito grande. Por isso que eu falo dessa coisa, né, que vem mudando a forma de se relacionar. Então, é essa coisa monogâmica, heteronormativa, né, que a gente vê, porque hoje a gente tem como uma norma as relações heterossexuais, né? Tanto que tem aí toda essa questão da homoafetividade, que é para se falar um pouco mais sobre isso. Sim, mas eu acho interessante porque a partir do momento que isso já estava na cabeça, cai por terra até um pouco desses argumentos bizarros que a galera vem falar, que, nossa, essa nossa era estão trazendo coisas, estão transformando nossas pessoas. Não, então, o mundo isso tá sempre perdido. existiu. Quantas pessoas, né, pensando em outras épocas, que não precisa nem ir muito longe, casaram, ainda hoje, né? Quantas pessoas que têm aí uma questão homoafetiva e que optam por uma relação heterossexual por questões religiosas, por família, às vezes até a própria pessoa tem uma homofobia muito grande de não se aceitar como é, né? Não aceitar que aquele desejo se oriente para o mesmo sexo. Então, imagina assim, quantas pessoas, né, sofreram com isso, quantos transexuais, né, tiveram que viver na pele de um corpo que não se sentia de acordo, porque não era falado, porque tinha medo de morrer queimado, porque tinha medo de, né, morrer no fogo do inferno. Então, muitas pessoas passaram por isso. Então, hoje, fala-se muito mais e as pessoas se assumem muito mais, né? Tem muito mais coragem. Sou o que sou e ponto final. Uma outra dúvida sobre os tempos mudando, aí sim, eu acho que aqui se aplica, talvez, a questão de tecnologia e a questão de que, conforme as coisas vão acontecendo, existem mutações, e aí queria depois expandir para o outro lado da doença mais séria que a gente tem. Os vírus, eles vão mudando, e a gente está vendo até, né, um vírus respiratório mudar. O vírus sexual também foi se transformando conforme o tempo foi passando. Você fala das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis? Qualquer doença sexual, eu nunca tinha ouvido IST. É que hoje não se usa mais DST, porque nem sempre a infecção manifesta e vira doença, né? Então a gente usa hoje IST, que é, fazendo analogia do DST. Mas é sobre isso, você está falando dessas Sobre mutações? Isso. Não que tenha tido mutação, né? Cancro é cancro, sífilis, o HIV. O que tem são remédios que hoje controlam, que hoje mantêm, que hoje curam, né? Então, por exemplo, a gente voltou a sífilis. Então, é campeão de audiência, né? Uma coisa que tinha sido exterminado, não se falava mais em sífilis. Agora, o que mais tem são casos de sífilis. E sífilis é uma coisa seríssima, mata, né? Mas por que a moda voltou? Por quê? Porque a medicação é muito barata, né? Ninguém vai investir em medicação baratinha. E porque não tem aí a questão da prevenção, né? Não se fala de prevenção. O jovem não se previne. Aí as pessoas questionam, pô, mas fala tanto em sexualidade como nunca, né? Fala na rádio, fala na TV, fala no período da tarde. Algumas escolas que permitem falar, né, da questão da prevenção. E por que os jovens que já nascem praticamente com a camisinha na mão ainda, né, engravidam? Porque o adolescente, o cérebro dele não é totalmente formado, né? Então tem essa questão da impulsividade. A gente sabe que quando a pessoa está com tesão, isso qualquer pessoa, o adulto, o adolescente, essa parte frontal do cérebro, que é o racional, ele desarma. A gente vira uma banana mole. E aí o que acontece? Você vai, depois você se arrepende. Agora imagina um adolescente que não está com o cérebro totalmente formado, com tesão, né? O que dá? Não vai usar camisinha, né? Não vai, porque nada, além de tudo, tem uma onipotência. Nada acontece comigo, só acontece com o vizinho, eu não vou pegar nada, e aí pega, né? Então, adolescente engravidando com 11, 12 anos, pegando sífilis. Gente, a coisa é séria, é preocupante. Eu fico impressionado com a gravidez, fico impressionado que eles já estão transando, velho. Eu demorei o maior tempo para conseguir. Pessoal, aí, bom.
Outra coisa, uma coisa que eu não sei se é lenda, e enfim, a gente ouve muita gente falando e tem gente que crava aqui. Olha, eu sei que é assim. Eu não sei, eu queria saber. Dizem que existe uma cura para AIDS, mas que não é divulgado porque senão ia virar uma grande festa da fruta. E porque a patente do coquetel e não sei o que não acabou. Porque dizem as farmacêuticas lá, né? Quem tem a patente do remédio, quem vende o remédio, eles esperam acabar a patente do remédio, porque aí o remédio cai de valor absurdamente, vira de domínio público praticamente. E é muito melhor para a empresa farmacêutica vender um coquetel todo dia, para alguém que vai consumir isso todo dia, do que, vamos supor, não sei se é isso, tá? Mas um remédio de uma dose única, que o cara pega o vírus e ele toma uma vez só. E é muito menos lucrativo do que dar o coquetel pro cara ao longo da vida dele inteira. Então também tem essa questão mais do que pela... Se não virar uma putaria. Sim, não só putaria, mas eu acho que, enfim, muita gente doente, enfim, tem várias questões de sistema de saúde e tal. É real ou é conspiration? Então, o que tem são os coquetéis e tem muita gente com HIV que está indetectável, né? Dá para falar em cura? Tem aí até alguns casos. Mas eu não acredito que seja uma conspiração da indústria farmacêutica de não liberar, né? Não acredito nisso, não. Acho que, sim, os coquetéis... O pessoal está cada hora investindo muito, né, nessa questão das ISTs de uma forma geral, principalmente o HIV, mas não acredito nisso, que tenha uma coisa específica que cure que estão segurando. Então você não carimba essa teoria. Não carimbo. Não confirmo, mas também não carimbo. Continuem se protegendo, acho melhor. Então. Não, na dúvida, se proteja, porque assim, tem também os efeitos colaterais da medicação, né? Então a gente sabe que está indetectável. Quanto antes você começar a tratar, mais chance você tem de chegar nesse patamar. Mas que ainda assim a proteção, a prevenção ainda é a melhor forma. E uma pergunta que eu vi esses dias, alguém falando, não sei se é real, mas a gente tá grande Mythbusters aqui, hein? Que essa parada do espectro da sexualidade, de ser hétero, ou ser gay, ou ser bi, ou ser, sei lá, tanto faz. Esse espectro, na verdade, ele não existe. Na cabeça lá do cara que tava falando, é como se todo mundo fosse bi. Só que por questões sociais, psicológicas e etc e tal, pessoas vão para um polo do espectro, ficam no meio, ou que isso é muito mais... tem muito mais a ver com o que acontece na vida de determinada pessoa do que né? Porque a gente hoje tem na cabeça que o cara nasce de certa forma e aí ele é isso e pronto. Ou não, sei lá, é isso. Como que se dá essa orientação sexual? Ela realmente nasce e acabou? Ou ela desenvolve Então, muita gente estuda sobre isso, né? Não tem um consenso. O que sabe nasce e a pessoa vai levar aquilo para o resto da vida. Hoje a gente vê os adolescentes experimentando muito mais, então eles se permitem a ficar com o mesmo sexo, com o sexo oposto, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Então a gente vê isso, coisa que na minha geração não existia, imagino que na de vocês já tenha começado, né? Alguma coisa assim. Então os adolescentes se permitem muito mais, né? A vivenciar isso. Mas o que a gente tem de estudo até então é de que a pessoa nasce, né? Então essa coisa de que virou gay, que pouca vergonha. Então a pessoa já tinha ali uma questão que talvez, porque era casado, tinha filho, virou gay, virou sapatão, né? Já estava ali, né? A sementinha, e às vezes a pessoa casa por convenções, né? Sociais e tudo mais. E num determinado momento ela fala, foda-se, e eu vou viver o que de fato me faz feliz. Eu quero fazer uma última pergunta, porque eu não lembro agora se eu vi no seu canal ou se eu vi em algum trecho no meu canal, fala assim.
O seu canal, ótimo canal, inclusive. Tem muito mais lá, isso que eu ia falar, né? Porque aborda outros temas também, não é só, né, o que a gente estava falando do começo do cara que bebe esperma. Não, tem outras coisas no seu canal. Muito bom o seu canal. Mas eu não sei se foi lá ou se foi alguma outra entrevista que eu pensei, assim, de algum lugar que você estava falando, que é a história do vibrador. Porque a gente falou muito de masturbação masculina, sempre se fala muito de masturbação masculina. Agora já está um pouco mais no hype, a masturbação feminina, né? Tá ficando moda. Mas o pessoal não sabe que... Bom, conta, porque é muito interessante. Como que surgiu o negócio? Então, o vibrador, na verdade, é a coisa da masturbação, né? A história do vibrador é longa, né? É coisa antiguíssima. Então... Porque o que acontece? As mulheres iam no consultório dos médicos para serem masturbadas. Ninguém chamava de masturbação, era um tratamento contra a histeria. Uhum. Então, a histeria, hister, é útero em grego. Então, era uma coisa única, exclusivamente feminina, porque só a mulher que tem útero. Então, aquele útero que não engravidou, que não teve bebê, então é como se ele enlouquecesse, dominasse o corpo da mulher. E ela começava a ter as crises histéricas, né? De desmaiar, de babar, de tremer. A histeria conversiva, aquela, né, que a pessoa se contorce toda. E aí ela ia nos médicos, para o médico ir lá e... Uma coisa puramente medicamentosa. E aí o que aconteceu? O homem gosta, né, de terceirizar. Pô, tá chato isso aqui, hein? Não tem uma Começou máquina. a ter ler, né? Começou a ter ler. Lesão por esforço repetido. Falou, vou bolar aqui um trem. Aí ele inventou umas geringonças. Então, se vocês derem um Google, façam isso. Dê um Google aí e coloque aí os primeiros vibradores. A história do vibrador, já vai aparecer aí muita coisa. Então... Era uma geringonça, assim, do tamanho dessa mesa. O cara sentava numa ponta com uma manivela e na outra tinha, assim, uma bolinha, né? Uma coisinha lá compridinha. E que ele encostava lá no clitóris da mulher e só rodava a manivela. E aí o negócio... Enquanto lia outra coisa. Ia lendo ali, né? Almoçando, fazendo qualquer outra coisa. Não era nem um erótico ainda, né? Não tinha uma erotização nisso. Era puramente medicamentoso. Depois, tem aí relato que um dos primeiros produtos eletrônicos a entrarem dentro de casa é o vibrador, né, o elétrico. E que aí as mulheres compravam, isso, né, depois de um tempo, e elas tinham um vibrador elétrico em casa, mas que também era utilizado como um tratamento. Agora eu vou me tratar, vou tomar 2 doses. Não entra no quarto. 3 vezes ao dia. Agora você imagina a fila desses médicos também, né? Então, acho Aquela época ser gineco era bom, meu. tudo meio confuso. As esposas indo até os doutores, os mas doutores podia, falando, olha, tinha você uma vai ficar permissão, histérica. né? Tinha uma permissão. Vai lá tratar essa histeria que ninguém tá te aguentando, mulher. Claro que eu vou. Mas eu nunca tinha tido histeria antes, né? É que minha amiga me contou. Exatamente. E acho que eu tenho histeria. Vou lá. Me dá o cartão desse médico, eu vou lá. Doutor Manivela. E aí a indústria pornográfica pegou, né, essa coisa do vibrador e aí levou para pornografia. Por isso que aí caiu na desgraça, né, de que era uma coisa negativa, porque aí vê a sexualidade como uma coisa negativa. Mas tudo começou como um tratamento contra a histeria. Baita corte, hein? Esse Excelente. corte, hein? Eu só tenho uma última coisa que eu assisti um negócio que eu realmente, quando eu fico sozinho em casa, eu assisto coisas no Netflix que eu sei porque eu comecei a assistir. Ainda bem que você falou Netflix. Não, Mas esse negócio, porque quando eu tô sozinho em casa... Tem uma série da nossa amiga Gwyneth Paltrow, não sei se você viu isso, são várias séries que ela tem, mas essa, obviamente, cabe aqui ao caso, que é sexualidade. E eu tava vendo o primeiro episódio e achei muito interessante. Que programa que é? Putz, Que série que é? É uma série, tipo, começa com G. Procura pra mim, André. Série da Gwyneth Paltrow na Netflix. E aí, cara, ela fala um negócio que eu nunca tinha pensado. Que existem pessoas que o corpo responde melhor, em termos de prazer mesmo, a diferentes estímulos. E aí eu acho que são 4 ou 5, talvez eu não lembre todos. Mas eu lembro que tinha o kink, que é tipo, vamos traduzir como safado, sei lá, que é uma coisa mais do sadomasoquismo, de uma coisa mais dessa área.
Aí tem o sexual, que é o sexo em si mesmo. Acho que é o sensibilidade, perceptivo, que é um negócio que o cara passa a pluma, sabe? Uma coisa meio tântrica, assim. E mais umas outras duas. E eu acho muito impressionante, porque aconteceu duas coisas nesse episódio que eu fiquei chocado, assim. A primeira foi que é um casal que tá com problemas, que eles acham que eles são muito incompatíveis sexualmente falando, e aí eles falam essas definições pro casal, e o cara fala, eu sou muito sexual, meu negócio é, ali o batistaca. E a mina fala, eu sou sei lá o quê, e aí na ficha dos caras eles fazem um teste psicológico lá, que não aparece, e dá que ele é sensitivo lá, não sei qual que é o nome. E aí a mulher fica lá passando pena no cara, sei lá, pequeno mamilo, sei lá, essas coisas. Eu sou tímido. E aí, cara, o cara lacrimeja de prazer, brother. O cara entra num estado... E ele não tem masturbação, nem encosta no peru do cara. Pelo menos eu não vi. Mas assim, nesses estímulos, cara, o cara chora de prazer e fala que nunca teve um orgasmo daquele. Eu falei, mas não é, isso é mentira. Aí chega a professora, a mulher que faz essa parada, e ela vai mostrar pra eles como ela consegue ter um orgasmo com o parceiro sem eles se tocarem. E aí rola uma coisa meio reiki. Você tá ligado? Isso que, tipo, o cara fica passando umas energias, assim, aí o cara fica lá mexendo. E a mulher também, mano, pirando nos orgasmos. Eu falei, mano, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu nunca tive aquilo ali. Isso existe, essa parada, assim, sexual, tantra, sei lá. Ou é tudo uma... Gwyneth Paltrow, desde o Shakespeare apaixonado, ó, dando cambal em mim. Então, as pessoas têm os canais, né? Que são os órgãos dos sentidos. Tem o pessoal da massagem tântrica, que tem um resultado muito bacana. Você vai num lugar sério, né? Que de fato pratica filosofia, é muito legal. Inclusive, eu indico pacientes que têm dificuldade de aprender para um trocar com o outro e descobrir qual que é o melhor canal, porque às vezes é mesmo desconheço de longe, só de olhar e só de passar o reiki ali, eu desconheço. Mas tem toques mais sutis, mais leves, mais a peninha, assoprar, o beijinho, a linguinha. Então tem formas de despertar, porque é isso que é legal. Quando a pessoa vai para uma terapia, eu tenho muitos casais, né? E a pessoa vai para a terapia sexual, a ideia é essa de erotizar a relação, é de despertar os órgãos dos sentidos, porque é assim que a gente apreende a questão da sexualidade. E hoje, que é um dos desserviços da pornografia, é porque a pessoa ela fica num sexo muito genital e perde totalmente essa questão de todas as percepções, facetas, né? Não utiliza todo o potencial que o corpo humano tem, porque a gente tem uma potência, né? E aí fica só no genital, né? Bate, estaca, pau no buraco e fim de papo. E não é, né? O sexo ele é muito mais que isso. Então, às vezes, só o olhar, só o gesto, só né? Aquela coisa de estar pertinho, sentindo o corpo. Então, é isso que as pessoas precisam resgatar na relação. Lembrei demais, que tinha uma coisa, cara... colocar uma música, comer, que todos os sentidos precisam ser estimulados ao mesmo tempo. É uma das... Você achou aí, André? Achei, Good Lab. Good... Como é que escreve a Lab? Lab, L-A-B, L-A-P? É lab, não é? Não, que deixa eu ver aqui. Good Lab. De laboratório mesmo. Good Lab. E Goop. ela tem várias... Goop. Goop, né? Isso. Goop Lab. Tem vários, porque parece que é um grupo de estudo sobre temas específicos, e esse é sobre sexualidade. Cara, bem interessante. Eu assisti um episódio e meio, porque tive que transar, né? Tô brincando. Foi esse mesmo, vou colocar esse episódio. Da comida. Coisa ali. Infelizmente. Não colocou. Porque eu sou assim, eu tô com fome, eu coloco lá Masterchef, entendeu? Eu sou assim, eu sou sensorial. Bom, Muito bom. adorei que você tenha vindo aqui. Também, Baita viu? papo maneiro. Obrigada. Obrigado demais. As portas estão sempre abertas aqui. Quando você quiser voltar, está convidadíssima. Obrigada. Nem precisa de convite. Então, muito obrigado. Obrigado ao Humberto, que faz tempo que eu não agradeço ele. Tem que me agradecer mesmo. Que é gratidão, eu sou gratidão. Eu venho aqui participar do melhor podcast. Exato. Não é de fazer o melhor podcast com você. Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, todas as dúvidas Sanadas. completamente sanadas. Eu sairei orgulhoso, hein? Desse Sairei episódio. daqui
Um outro homem. Um outro homem. Inclusive, eu tenho que fazer uns exames de histeria depois daqui. Tô brincando, gente. Eu sou pueril. Olha, você segue a Rose Vilela aí, que apareceu o Instagram dela aqui embaixo, todas as redes sociais dela também. Você tem alguma coisa que você queira divulgar? Olha, me segue nas redes sociais, você que vai toda acabar. divulgar, que agora, né, final de ano e tal. Sim. Mas eu dou muito curso para casais, tem um grupo do Mulherão, que é para mulheres, tem Certo. o Bora Fazer Acontecer, que é uma coisa meio coach e tal. Então tem bastante coisa. Mas se te seguir no Instagram, vai achar essas informações. Acha tudo lá. Maravilhoso. Segue ela lá, segue a gente aqui, deixa seu like. Valeu e até a próxima. E vá transar. Tchau. Com segurança, né? Porque depois você sabe. Falou.